Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo certo? Boa noite, tudo certo? Muito bem. Aproveitar que o pessoal está aí, só retomar da semana passada. A Carolina estava, a Daniela Santos. Daniela, você estava semana passada? Oi. A Daniela Carvalho dos Santos. Ah, sim. Ela está fora. Ah, Deus, deixa eu ver aqui. Aline Jax. Vamos ver aqui. Vocês conseguiram acessar o material lá, pessoal? Viram? Tem bastante coisa, né? Para entender lá, né? Agora a gente vai tentar decifrar um pouquinho aí o que que significam aqueles números, né? Com palavras lá e o que que significa cada coisa, né? A gente vai tentar desmistificar aí esse conteúdo um pouquinho. Essa é a nossa aula hoje. E aí, a aula que vem, a gente vai já partir para uma atividade prática aí, que se não me engano, deixa eu ver, nós temos mais semana que vem. Mais uma aula e depois a nossa avaliação final dia 4 de outubro, né? Então, a gente vai ter que praticar bastante em cima desse conteúdo. Esperar um pouquinho para fazer a chamada. O trabalho alguém tem para apresentar ainda hoje ou não? Eu tenho, só. Então, tá bem. Queres começar já? Pode ser. Tô um pouco com vergonha, não sei falar essa palavra direito. Ah, mas não te preocupa quanto a isso, tá? Dá para começar? Pode. Então, eu fiz um resumo porque ali já tem tudo explicadinho, né, professor? O que que é que, o que que, qual as coisas que dá para fazer, né, com essa benchmark, ben, benchmark, eu acho que é, não sei o nome da palavra direito. Daí eu peguei e resumi um pouco. Dá para ler? Pode ler, tenta resumir, tá? Tá, tá. É, eu resumi meio por cima, que é o objetivo do benchmark é buscar melhorias, analisar, né, as melhores práticas do mercado, comparando o desempenho atual de uma organização. Essa prática não significa copiar o que a concorrência está fazendo, mas aprender com ela atrás da observação e comparação ao fazer o benchmark, uma coisa assim. Portamos o princípio de que nenhuma empresa é melhor em tudo. Existem algumas formas de fazer. Uma delas é procurar pelas melhores práticas dentro da própria organização, em unidades diferentes, outras áreas, mas há um problema que a prática pode estar impregnada com várias
paradigmas prestes na cultura da empresa. É isso, eu meio que resumi um pouco, né, professor, mas eu li bastante sobre isso também. Não, perfeito, muito bem. Colocaste aí exatamente de forma resumida, né? O que é a ferramenta, o que serve, né? Sim, sim. Pelo que os demais grupos aí também conversaram, né? Nas outras aulas, é a gente pegar e dar uma espiada lá por cima do muro do vizinho, né? Pra gente ver o que ele É tá isso, fazendo lá, que a grama fica tão tão verde, né? bonito. E tentar. E aí é bem interessante quando coloca ali aquela questão de não simplesmente nós pegarmos e copiar aquilo que está sendo feito, mas observar como está sendo feito lá, mas adequar de acordo com a realidade ou a necessidade da nossa empresa, né? A forma que a gente consegue fazer. Talvez por Uhum, questões culturais, por questões estruturais da empresa, não se consiga fazer da mesma forma, mas se consiga fazer bem próximo daquilo de uma forma diferente que nós não vínhamos praticando, né? E que pode ser bastante útil, né? Tá é bem? Muito verdade. bem, então. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Mais alguém tem falta apresentar? Deixa eu ver aqui pela minha relação. Eu tenho ainda a Camila Barros, o Matheus, a Karine Carvalho, a Emily, o Thiago e a Nayara. Então tá bem. Então a gente aguarda aí a próxima aula. O pessoal que não apresentou ainda, né? Deve comparecer na próxima aula, então, com a apresentação, tá? Vamos deixar coisas pendentes aí. As aulas estão aproximando do final, tá? Quem não fez as atividades também, por favor, acesse lá. Eu vi que a do Oceano Azul, tá, pessoal? Ainda falta bastante gente fazer, tá? Então, o pessoal tem que acessar lá. Eu até vou dar uma olhada aqui para falar para vocês agora quantos faltam. Só um pouquinho aqui. Três. Ainda falta uns 30% da turma, tá? Enviar atividade, tá? Não deixa para depois. Se alguém tiver alguma dúvida como faz, me procura, acessa lá, tá? Não deixe para deixar no encerramento, daí chega no período lá que a gente tem que mandar as notas lá, eu não vou ter o que mandar, né, referente a essas avaliações, tá? Então, o pessoal procura acessar lá, quem tiver alguma dúvida me procura, né? Não tem como adivinhar também. Tá certo? Alguém, alguma colocação, alguma coisa aí? Muito bem. Então vamos seguir aqui para o nosso encontro de hoje. Vamos falar sobre. Fugiu aqui a minha. Ok. O ambiente operacional, onde as coisas acontecem na empresa, né? Tá aparecendo aí para vocês já. Marilda com certeza já fez a leitura aí de todo o conteúdo, né? Hoje era o dia de eu fazer, professor, mas aí não deu, tinha muita coisa no trabalho. Meu horário de folga, que é o horário que eu estudo, não deu certo hoje. Tá bem. Também tô
meio conturbada aí a semana, dando colega de férias e substituir aqui e ali é uma função, né? Mas vamos lá. Ambiente operacional. Então, a gente tem uma divisão aí, o ambiente macro e micro, né? Aqui uma introdução para a gente entender o que a gente está estudando, né? O macro lá vem na macroeconomia, questão do fluxo internacionais de capital, que tem a ver com comércio exterior, tal, sistemas financeiros, mercados de capitais, mas a gente vai focar aqui no ambiente micro, dentro da empresa, então, das operações. Mais especificamente, aí, a análise em cima das finanças organizacionais, tá? Elas são divididas em longo prazo, ou seja, tem uma estrutura de capital lá e de orçamento de capital, isso aqui está intimamente ligado com a construção de um prédio novo, aquisição de uma máquina nova, de um veículo novo por parte da empresa, né? E no tocante ao curto prazo, tem a ver com o capital de giro, tá? Na área financeira, a gente gosta de dizer que as finanças de curto prazo, basicamente, são o sangue que circula na empresa, tá? A estrutura de capital, o orçamento de capital é como se fosse o corpo humano, tá? E o capital de giro é o sangue que está circulando aí nesse corpo, né? Então é o que faz ele, é o que faz as coisas acontecerem, né? Aqui a gente tem como que ocorre essa movimentação, tá? Através do capital de giro e do ciclo financeiro, né? A gente tem lá os fornecedores de quem a gente compra a mercadoria, vai para o nosso estoque, a partir daí a gente vende essa mercadoria, né? Se a gente vende à vista, ela vai lá para o nosso disponível. Se a gente vende a prazo, ela transita pela conta clientes, né? Que é o nosso contas a receber. Depois que a gente recebe essa conta, ela vai lá para o disponível e aí a gente consegue o dinheiro para estar efetuando o pagamento aí dos fornecedores, né? Então é bem comum esse ciclo acontece, se nós compararmos aí com a nossa vida particular, é da mesma forma, né? A gente vai lá, compra fiado e a gente espera receber no final do mês lá para a gente conseguir pegar e estar pagando os boletos, aquelas dívidas que a gente fez, tá? Então, a gente tem que entender essa estrutura, como que funciona, né? E dentro desse ciclo, a gente tem uma coisa bem importante, né? Que é o dinheiro da empresa tá ali, tá? Então, o dinheiro que a empresa tem, ela vai comprar a mercadoria para o estoque, tá? Se ela não tem dinheiro para comprar, ela vai comprar fiado do fornecedor e a gente vai ter uma conta para pagar para ele. A partir dessa mercadoria que está com a gente tem que vender para os clientes para receber dinheiro e conseguir pagar o fornecedor, né? Então, esse gráficozinho é exatamente para mostrar, assim, a ótica do que a gente vai trabalhar aqui e como que a gente vai estar efetuando essas análises a partir disso, né? Em finanças, tá? O capital de giro é aqueles ativos correntes ou ativos circulantes, ou seja, exatamente aquele gráfico que a gente viu anteriormente. O que faz parte do ativo circulante da empresa? O dinheiro em caixa, contas a receber, o estoque de mercadorias, tá? É todo esse dinheiro que está circulando. Eles são o capital da empresa que circula até transformar-se em dinheiro dentro de um ciclo de operações. Exatamente isso que a gente falou, tá? Então, o tempo para que o dinheiro gira desde a compra da mercadoria até o recebimento, tá? Então, a gente vai ter uma análise temporal também dessa situação, né? Então, como que ocorre, a gente vai identificar algumas fórmulas para fazer isso, mas a gente não vai entrar a fundo nesse material, porém a gente vai ter uma boa análise superficial aí de como funcionam essas questões de prazo aí, tá? A quantidade de dinheiro que a gente precisa para esse capital de giro da empresa, tá? Então vai depender de uma série de coisas, né? Por exemplo, volume de vendas, tá? Acompanhada por estoque, caixa e recebíveis. Ou seja, quanto maior o meu volume de vendas, a prazo principalmente, maior eu vou precisar de capital de giro para conseguir pagar os meus fornecedores e depois receber dos meus clientes,
tá? Quanto mais mercadoria eu ter no meu estoque, menos dinheiro eu vou ter para pagar as contas, tá? Isso no curto prazo. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que vender essa mercadoria para conseguir o dinheiro novamente, né? Então, aquela questão de estoque enxuto, tá? Just in time, aqueles outros conceitos aí modernos de gestão de estoque, tá? Eles servem exatamente para isso, né? Para a gente não ter muito dinheiro parado no estoque. Tá? A quantidade de recurso no caixa também vai, no caixa como disponível, né? Vai impactar na quantidade de capital de giro e o meu contas a receber também, tá? Então, e principalmente, né? Porque lembram daquela historinha que eu falei? Nós compramos matéria-prima ou compramos mercadoria para revenda para pagar daqui 30 dias e eu vendo para o meu cliente em 30, 60 e 90, certo? Se eu vendi a mercadoria por R$ 100 e eu tenho que pagar esses R$ 100 daqui a 30 dias e eu vender em 30, 60 e 90, daqui 30 dias, quando eu tiver que pagar os R$ 100, os R$ 80 que seja para o meu fornecedor, eu vou receber só 33 da primeira parcela. Então, é essa conexão aí que a gente tem que fazer, esse entendimento. Então, eu tenho que pagar 80 lá para o meu fornecedor, mas eu vou receber a primeira parcela só 33, os outros 66 com os quebrados eu vou receber só mais lá para frente, né? Então, esse dinheiro que falta de eu receber para pagar as contas, eu vou chamar de necessidade de capital de giro, que a gente vai entender mais à frente, né? A questão da sazonalidade dos negócios impacta o volume do capital de giro? Impacta, né? Porque dependendo das despesas que a gente tem em um determinado período, se a gente pegar um exemplo aí corriqueiro para a gente usar a sorveteria, né? Então ela tem provavelmente no período de inverno ali um período que vai entrar bem menos dinheiro, né? Então é sazonal, tem uma sazonalidade. Naquele período ali ela vai ter que pagar as contas, porém a entrada de caixa naquele período é reduzido, tá? A questão dos fatores cíclicos da economia, tá? Então também, né? Aqui a gente pode entrar também com questões como a pandemia, por exemplo, né? Que a gente teve uma recessão bem forte aí da economia nesse período, né? Então, aquelas empresas que tinham um grande volume de dinheiro, tá? De reservas de dinheiro, com certeza sentiram bem menos, né? Essa falta de entradas aí de receita durante esse período, tá? Então, esses percalços aí devidos aos ciclos econômicos, né? Que ora está em expansão, ora está em retração, tá? Então, impacta também. Que bom se todas as empresas tivessem dinheiro sobrando, né? Mas na verdade não, grande maioria ao contrário, né? É alavancada aí em necessidade de fontes de financiamentos aí junto a terceiro para financiar esse capital de giro, né? E manter as suas operações. Política de negócios, alteração, venda, crédito, produção, então isso aí é exatamente aquilo que a gente já conversou ali no volume de vendas, né? E recebíveis, tá? Então essa questão de vender parcelado até quantas vezes, né? Então, a questão da produção, vamos produzir, vamos trabalhar com bastante estoque, com pouco estoque, e a tecnologia, né? A questão do custo lá e tempo de produção, tá? Quanto mais acelerado for as nossas operações lá, desde a compra da mercadoria ou da matéria-prima até o recebimento dela, então a tendência é a gente conseguir encurtar esses prazos aí para que a gente necessite cada vez menos de recursos para o giro, tá? Então a gente vai conhecer lá o ciclo operacional, o ciclo financeiro, o ciclo econômico, tá? Então a gente vai a fundo um pouquinho nesses conceitos. Então, capital de giro total, tá? Então, a gestão do capital de giro, ele está se referindo a esses elementos de giro, né? São os recursos correntes de curto prazo, volto a falar, né? Caixa, estoque, contas a receber, e o passivo circulante.
Passivo circulante, a conta com fornecedores, os salários a pagar, tributos, os empréstimos lá de curto prazo, tá? E financiamento. E de que maneira estes elementos estão interrelacionados. Tá? Então, a gente vai aprender lá que no ativo circulante é onde esses valores estão aplicados. Então, vou aplicar no estoque, no caixa, nos meus clientes, lá no contas a receber, e no passivo circulante a gente vai entender da onde que saíram esses recursos. Tá? Aqui a gente tem um gráficozinho que mostra isso, né? Então, o ativo circulante, as disponibilidades, ali é o dinheiro em caixa, tá? Títulos negociáveis, valores a receber ou contas a receber e o estoque. Já no passivo circulante, é da onde saiu esse dinheiro. Uma parte o fornecedor me financiou, os salários que eu tenho que pagar, os impostos, empréstimos e financiamentos. E ali, em ativo não circulante e passivo não circulante, são aqueles valores que a gente falou lá, de imobilizado, tá? Então, esses valores aí, a gente não circula, porque um carro, a empresa compra carro toda hora lá? Não, ela vai comprar uma vez, isso não faz parte do giro lá das operações dela. Ela compra um prédio toda vez? Ela compra uma máquina toda semana? Não, né? Isso não faz parte das operações. Ela compra esses elementos aí para que as operações aconteçam, tá? Então, a gestão do capital de giro é a capacidade da empresa, tá, de saldar os seus compromissos, ou seja, pagar as contas, tá, e o que vai fazer parte disso? A compra de matéria-prima, o pagamento do fornecedor, o processo produtivo, essa transformação, né, o estoque propriamente dito, as vendas, a concessão de crédito, o recebimento, o pagamento, tá, referentes a essas operações que ocorrem na empresa. Isso que é o que chamamos de capital de giro, tá? Ou a gestão do capital de giro. Os elementos do giro aqui, tá? Então, qual as interrelações que a gente tem, tá? Entre o ativo circulante e o passivo circulante, porque como eu falei já que o giro ele ocorre basicamente nesses elementos do circulante, por isso que o próprio nome é circulante. O não circulante a gente vai deixar como apoio, simplesmente a gente vai utilizar ele para algumas análises, tá? Que aqui a gente não vai fazer análise de investimento, a compra de uma máquina, de um equipamento, de um veículo, de um prédio novo, mas a gente vai focar justamente nesse curto prazo. Então, a inter-relação entre o ativo e o passivo circulante, a gente tem lá no ativo a gestão do caixa, o nível de crédito e o nível de estoque. Tá? O que é gestão do caixa? Quantidade de dinheiro disponível lá para pagar as contas. Nível de crédito, tá? De que forma eu vou vender? Somente à vista? Parcelado? Em quantas vezes? Como que eu vou fazer essa venda? Eu vou ter uma análise de crédito? A questão do nível de estoque. Tá? Quanto que eu vou manter de recurso imobilizado lá ou investido em estoque, né? É uma empresa que necessita uma grande quantidade de recursos em estoque. O mercado, por exemplo, tem que ter um negócio para o cara comprar lá. Então, tem que ter um estoque grande, né? Certo? Agora, se é uma empresa que trabalha com e-commerce aí e não precisa ter nada exposto, daqui a um pouco ela pode trabalhar com estoque menor e ela já mantém contato com os fornecedores lá para estar fazendo essa venda, né? E aí, isso vai se relacionar com o que na empresa? Lá com o nosso passivo circulante. Isso vai afetar o nível de endividamento da empresa, né? E a gente vai ter que estar buscando lá condições de financiamento para essas operações. Tá? Então, um exemplo, das mercadorias que eu tenho em estoque, grande parte o meu fornecedor financia, certo? Porque eu compro a prazo também do fornecedor, né? Eu chego lá e peço assim, pô, me ajuda aí, me vende aí em 3, 4 vezes. Essa concessão de crédito é um financiamento que a gente está fazendo. Só a gente não vai lá no banco pegar o dinheiro, a gente pega de emprestado para ele, né? Porque ele nos deu a mercadoria, né? Ao invés de dinheiro é mercadoria, mas eu podia ter ido lá no banco, pegado emprestado o dinheiro e comprado a mercadoria à vista, né? Então, essa inter-relação que a gente tem é exatamente isso. Com a quantidade de crédito que eu concedo, com o meu nível de estoque, com a minha gestão do caixa, disponibilidade, né, em caixa,
vai impactar lá no meu nível de endividamento e nessas condições de financiamento da empresa. Tá? O ativo circulante lá indisponível, ó, caixas e bancos, títulos e o estoque, né? A gente vê ali, dependendo do grau de abertura lá, ou de uma indústria, por exemplo, né? A gente vai ter ainda estoque de matéria-prima, produtos em elaboração e produto acabado. Por que a gente tem uma necessidade de manter o saldo em caixa, né? Alguma quantidade mínima, a gente diz saldo mínimo do caixa, né? Para a gente pagar as transações geradas pelas atividades operacionais, né? As contas do dia a dia, né? Da rotina lá, sempre vai ter um boletim lá para pagar, né? O cara abre uma gaveta lá, quem é empresário sabe que sempre vai ter um boletim para pagar, né? Dinheiro também para quê? Amortizar os empréstimos e financiamentos, é lógico, né? Desembolso para investimentos, quando a gente precisa pagar uma prestação lá de uma máquina. Coisas imprevisíveis, né? Então, apareceu lá uma urgência que a gente tem que fazer um pagamento e reciprocidade lá em saldo médio exigidos pelos bancos. O que é reciprocidade aí, pessoal? Nunca usaram aquela frase, a recíproca é verdadeira. Já? E o que significa, então? Vocês falam coisa que nem sabem, então. Reciprocidade bancária é um termo utilizado na área financeira aí, pessoal. O pessoal costuma falar. Vocês já ouviram falar de venda casada? Até um tempo atrás proibiram, né? Que não podia ter venda casada, não sei o quê. Quando tu vai lá pegar um empréstimo, os caras não podem te obrigar a fazer uma capitalização lá, ou fazer um seguro, uma outra coisa, né? Então, a reciprocidade não é uma coisa goela abaixo, mas a reciprocidade bancária, por exemplo, quando uma empresa quer buscar um recurso lá junto a uma instituição financeira, e é um valor alto, ela pode fazer o seguinte, dizer assim, não, olha, a gente consegue uma taxa melhor se vocês trouxerem a folha de pagamento dos funcionários para o nosso banco. Então, reciprocidade é atender a algumas solicitações lá, né? A gente ser recíproco lá, para eles conseguirem uma taxa melhor para o empréstimo, para o financiamento, a gente acaba cedendo algumas coisas, tá? Vamos comprar um consórcio, vamos comprar ou fazer uma capitalização, mas nada, não que caracterize aquela venda casada, mas alguma coisa também, uma contrapartida, né, que a gente atenda também. Eles trazem um benefício para nós e a gente acaba também adquirindo algum outro produto ou serviço deles, tá? Então, isso se chama reciprocidade bancária, aí, tá? Bem comum as instituições financeiras aí solicitar até para conceder melhores condições, tá? Nos empréstimos aí, financiamentos, tá? Meu Deus do céu, a Manilda tá tomando uma coisa lá que não deve ser muito boa aquilo ali. Não fala do meu suco verde, que é maravilhoso. O suco... Sim, é maravilhoso. Tá bem. Aqui o caixas e títulos negociáveis, né? Então, são os ativos mais líquidos da empresa, tá? E possibilitam pagar as contas no vencimento, reduzindo a crise de liquidez. Então, o que é liquidez, tá? Liquidez é o dinheiro na sua forma mais líquida. Então, o dinheiro em espécie, lá o plim-plim, em cédula, em moeda, é o dinheiro na sua forma mais líquida, né? Tá? Então, o valor em caixa e títulos negociáveis, eles exatamente aquilo que nós conversamos antes, tá? Para evitar aquele saldo mínimo em caixa que a gente precisa para atender algumas excepcionalidades, além dos pagamentos do dia a dia da empresa, né? Títulos negociáveis, tá? Representam investimentos a curto prazo, feitos pela empresa para obtenção de retorno lá sobre o fundo, sem sacrificar a sua liquidez, né? Então, são valores, aplicações lá de curto prazo que a empresa faz, né, para ter uma rentabilidade, enquanto ela não está aplicando aquele recurso nas operações da empresa, tá? Vocês pensem assim, mas a gente manter dinheiro aplicado, né, vamos colocar nas operações da empresa, mas pensem o seguinte, né,
Vamos pegar um empréstimo lá de 1,5 milhão, tá? E digamos que eu vou usar esse dinheiro daqui 2 dias para pagar a folha de pagamento. Vamos colocar esse dinheiro aplicado lá, numa aplicaçãozinha, né? Não na poupança, porque ela tem a carência de 30 dias. Então, numa aplicação diária, né? Que nesses 3 dias, é que a gente pensa, vamos aplicar R$100, mas agora pensa 1,5 milhão, quanto que dá? Pode dar uma merrequinha de rendimento, mas no total, lá pelo volume, né, de 1,5 milhão, acaba dando um monte aí, né? Então, esse volume pode dar, se a gente pegar aqui, ó, se a gente pegar 1,5 milhão vezes 0,35%, ó, dá 5 mil, tá? Então, tudo depende do volume, tá? Então, é bem comum trabalhar com isso também, tá? Os títulos negociáveis, tá, pessoal? O que são títulos negociáveis? Então, por que o pessoal gosta também de emitir boletos, e é importante emitir boletos, né? Porque o boleto o cara consegue pegar e negociar com outras instituições também, né? Acaba a gente fazendo dinheiro com eles, né? Se eu pego boletos aí, por exemplo, uma carteira com 100 mil boletos, eu posso pegar esses boletos e estar negociando com alguma instituição financeira que trabalha com isso, seja uma factoring da vida, tá? Com que eu consiga antecipar esses boletos a uma taxa de juros menor do que eu fosse pegar um empréstimo e financiamento, tá? Porque acaba sendo garantido por esses títulos, tá? A gente pode considerar aqui também a questão dos valores de cartão de crédito, tá? Antecipação de recebíveis, tá? Então, quando a gente vende com cartão, a gente tem várias opções lá, né? Tem o débito, que a gente recebe no dia seguinte, tem o Pix também, que acaba entrando no dia lá, mas acaba entrando no dia seguinte, se for pela maquininha do cartão. Aí tem as opções lá do Visa, do Master, 30, 60, 90 dias parcelado, só que isso fica numa conta lá de disponíveis. Se eu quiser antecipar esses valores junto ao banco, eu posso negociar eles com uma taxa menor lá para receber, tá? Então, esses títulos negociáveis são aqueles valores que a gente tem a receber lá, que a gente consegue converter em dinheiro, tá? Aqui a gente tem alguns títulos básicos aqui também, tá? Que a gente pode chamar relacionados à aplicação financeira, os títulos do governo, tá? Letras do Tesouro ou do Banco Central, tá? Que o governo emite, a gente pode estar adquirindo eles, tá? Com uma aplicação de curto ou longo prazo, e as emissões privadas aí, CDBs de renda fixa, notas promissórias, ações, tá? Tudo isso a empresa pode estar realizando investimento. Aqui sim a gente está tratando de investimento no mercado financeiro, tá? Aí falamos das disponibilidades ali das aplicações de curto prazo, administração de estoques, né? Então, o administrador financeiro lá, o da produção, normalmente vai ser o responsável aí por estar fazendo essa gestão. E o que vai impactar na empresa, principalmente na gestão do capital de giro, os estoques, né? O investimento, tá? Quanto de dinheiro parado ou quanto de dinheiro será necessário, tá? Porque a gente define quanto vai ter de estoque, tá? A partir disso, a gente tem dinheiro parado lá, até a gente vender ou até produzir aquele material. E se houver, por exemplo, uma expansão das operações, ou a gente vai ter que comprar mais mercadoria, certo? Ou a gente vai ter que comprar mais matéria-prima no caso de uma indústria, por exemplo. E tudo isso vai impactar no quê? Na quantidade de recurso, tá? Se a gente não tem, a gente vai ter que buscar emprestado, né? Então, a gente olha lá na parte do passivo e a gente vai ter que descobrir de onde tirar esses recursos aí, seja do fornecedor ou seja de um empréstimo junto a uma instituição financeira, tá? O passivo circulante, falando em empréstimos, né? A gestão do passivo circulante, a gente vai abordar o nível de endividamento e as alternativas, tá? Além dos custos aí desses financiamentos.
Passivo circulante é constituído por fontes de recursos de curto prazo. Então, empréstimo bancário, duplicatas, tá? Fornecedores, salários e impostos a pagar. Tá? Então, fornecedores, nossas contas a pagar. Então, o fornecedor, como eu falei, é uma fonte de financiamento? Sim, é uma fonte, tá? Porque ele vende emprestado, eu não preciso pegar emprestado no banco, o cara me financia. Salários é uma fonte de financiamento? É. A gente trabalha, ou tem alguém que recebe por dia aqui? Quem tem contrato de trabalho, a gente trabalha o mês todo para receber o plim-plim lá no 5º dia útil, né? 6º, 7º, sei lá eu, até que dia, né? Então, a gente está emprestando a nossa mão de obra também, certo? E o imposto também. A empresa tem as operações, lá no final do mês ela apura o imposto que ela tem a pagar para o governo. Então, o governo ele não faz a gente pagar o imposto todo dia, né? A gente vai tendo as operações e depois, lá no início do mês, ele acaba fazendo com que a gente pague, né? E pague bastante, né? Então, aqui um gráficozinho, né? Para a gente entender. A gente não só ficar falando, né? Então, as fontes lá, ó, passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o dinheiro do dono da empresa, tá, pessoal? A gente vai aplicar lá no ativo circulante, aplicação do capital de giro, ou então no não circulante lá no permanente. Tá? Ativo circulante, fonte de financiamento a curto prazo. Por que onerosa ali, tá, pessoal? Porque o pessoal cobra juros, né? A maioria das vezes, tá? Ou se não cobra juro, né? A gente pode estar perdendo um desconto lá no pagamento à vista, tá? Então, o que fazem parte, então, desse passivo circulante aí? Duplicatas a pagar aos fornecedores, os impostos, salários, financiamentos e empréstimos bancários. De longo prazo, tá, pessoal? São aqueles, basicamente, os financiamentos, tá? Provisão para o imposto de renda ali e os debêntures, não vamos entrar nessa seara, mas o que a gente tem que entender aqui? Que empréstimos e financiamentos acima de 12 meses a gente considera como não circulante. Na maioria dos casos, esse tipo de empréstimo a gente faz para aquisição de uma máquina, de um equipamento, de um veículo, né, onde a gente vai pagar mais para frente. Tá? O patrimônio líquido a gente chama de uma fonte de financiamento não onerosa, porque ela é o dinheiro do dono da empresa. Tá? Para calcular o custo médio ponderado lá do capital, a gente considera ele como um custo, né? O custo de oportunidade, para a gente ver quanto que está custando a gente estar empregando esse capital na empresa, né? Mas a gente chama não onerosa porque a gente não tem que pagar um terceiro desse recurso, né? Simplesmente os donos da empresa que ficam com esses valores, né? Então, é o capital social, reserva de lucros e o lucro acumulado. Aqui algumas estratégias, né, para a gestão do caixa. Retardar quanto possível o pagamento das contas, né? Tá? Só que aí, isso dentro, tá, do consentimento do fornecedor, de preferência, né, para não prejudicar o conceito de crédito da empresa, e aproveitar o desconto favorável, né? Quando a gente vê que vale muito a pena a gente comprar à vista, né? Então, talvez a gente tenha que pegar e optar pelo desconto financeiro. Tá? Girar o estoque com a maior rapidez possível. Tá? Então, a gente tem que pegar e trabalhar com estoque cada vez mais enxuto, tá? Para não deixar dinheiro parado. Receber o mais cedo possível as contas. Tá? Então, a gente pegar e ter uma estrutura de cobrança bem estruturada, tá? Estrutura de cobrança bem estruturada, uma redundância, né? Mas por vezes o pessoal vende e quando aquelas contas vão vencendo não tem a preocupação de ligar cobrando, né? Mas a tendência do pessoal que não consegue pagar as contas em dia é pagar primeiro aqueles que incomodam mais, né? Então,
Se o cara vendeu a prazo e o cara atrasou lá no dia seguinte, já pega o telefone, ô tio, e aí? Esqueceu aquele boletinho, né? E é assim que funciona, tá? E ter uma rotina para isso, uma estratégia. Às vezes as pequenas empresas, principalmente, pecam nesse sentido, tá? Mas a gente não precisa estar inventando a roda, isso são tudo técnicas que existem aí, né? De gestão, de tesouraria, tá? E ali tem uma observação com relação ao desconto financeiro, né? Se economicamente justificados, né, podem ser utilizados para realizar esse objetivo, tá? Então, como assim, né? Então, se a pessoa me deve lá R$ 200, tá? E ela atrasou um ano e essa conta já está em 300, tá? Então, pô, se ela te devia 200 e agora te deve 300, oferece um desconto lá pela 150, a gente fecha, né? Quanto ficar bom para os dois, oferece um desconto, porque é melhor receber 150 do que tu cobrar 300 e não receber nada, né? Então, tem algumas técnicas aí usadas nesse sentido também para estar se efetuando a cobrança nesse sentido, né? Concedendo descontos aí para receber contas que praticamente não se iriam receber mais, tá? Aqui a gente já parte para algumas análises, ó. Capital de giro líquido da empresa, tá? Em cima do gráfico aqui a gente vai entender um pouquinho, ó. Se a gente olhar ali, o nosso ativo circulante é 35 e o passivo circulante é 20. Se eu pegar e colocar na fórmula ali, ó, capital circulante líquido, ó, 35 menos 20, a gente tem 15, né? Certo? Ou então aqui a gente utilizando aqui o passivo não circulante, mas vamos pegar essa primeira fórmula aqui, tá? Ó, a gente tem um capital de giro líquido positivo, ou seja, tem mais recursos no ativo circulante do que no passivo circulante. O que quer dizer isso? Ó? Do total aplicado no ativo circulante, que é os 35, 20 são financiados por crédito de curto prazo. E os 15 restantes, que representam o capital de giro líquido, são oriundos de recursos do longo prazo. Em outras palavras, lá, dos 80 captados a longo prazo, 65 são aplicados em ativos de longo prazo e os 15 direcionados para captar, para financiar o capital de giro da empresa. Ali a gente coloca denotando certa folga financeira. O que quer dizer isso? Eu peguei dinheiro emprestado para pagar em 50 meses no longo prazo e eu estou usando para o meu giro da operação, né, da empresa no curto prazo. Ou seja, isso é bom, nos dá certa folga financeira, certo? Então, é o capital de giro líquido positivo, tá? Nesse sentido. Aqui no outro exemplo, a gente tem ele negativo, ó. O nosso passivo circulante, ele está com 110 e eu tenho no meu ativo circulante 70. O que quer dizer isso? Eu tenho um capital circulante líquido de menos 40. O que vai me impactar isso? Ó? A folga financeira é negativa pela presença de exigibilidade de curto prazo. Parte da dívida da empresa ter prazo de resgate menor que o retorno das aplicações desse recurso. Então, ó, do valor que eu tenho para pagar no curto prazo, nesse exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem. Do valor que eu tenho para pagar dos 110 no curto prazo, somente 70 eu tenho lá no meu ativo circulante de curto prazo. Então, pensem só, todo aquele dinheiro que eu tenho em caixa, no contas a receber, no meu estoque, eu vendendo tudo aquilo e utilizando esse dinheiro e recebendo as contas, eu ainda não consigo pagar essas contas de curto prazo. Que esse de curto prazo que eu digo que eu tenho que pagar ali adiante, logo. Então aqui a gente tem um problema, né? A gente vai ter que pegar provavelmente dinheiro emprestado aí para estar financiando essas operações, né? Certo? Deixa eu mostrar aqui o outro material que tem para vocês agora.
que é o CGL, NCG e ST. Ó. Tá aparecendo aí para vocês? Então, o capital de giro líquido, né? Quando o CGL é negativo, representa a parcela do ativo não circulante financiada por recursos de curto prazo, tá? Então, o que acontece? Aqui, a gente está fazendo o quê? Utilizando recurso de curto prazo para financiar ativo de longo prazo. É como se eu pegasse um empréstimo para pagar em 12 meses para mim comprar uma máquina, por exemplo. Comprar um veículo. Só que, essa máquina, esse veículo, eu quero que ele vai levar lá 5, 6 anos para me dar o retorno esperado, né? E eu estou usando capital de curto prazo aqui. Não é interessante, certo? Então, essa não é uma situação boa. Quando o CGL é negativo, tá? Desculpa, agora o CGL positivo, ó, representa a parcela do ativo circulante financiada por recursos de longo prazo. Então, essa é uma situação boa, né? Que a gente quer, porque a gente tem recurso de longo prazo aí financiando o nosso ativo circulante. O que nos dá isso? Uma folga financeira no sentido de não ter uma pressão no caixa. Eu posso lá estar comprando estoque, ter o meu contas a receber, ter o meu dinheiro no caixa e eu ter pouca conta para pagar ali na frente. Eu vou ter mais contas para pagar daqui 1 ano, 2, né? Porque eu estou usando dinheiro de longo prazo. Tá? Então, o que vai alterar esse CGL, né? A compra de um investimento em imobilizado, né? A compra de ativo não circulante à vista, né? A gente vai aumentar o não circulante e diminuir o ativo circulante, porque eu vou tirar o dinheiro do caixa e vou utilizar para comprar uma máquina, por exemplo. Tá? Então, isso vai afetar a minha necessidade de capital de giro. Tá? Pagamento de fornecedor com dinheiro do caixa. Reduz o ativo circulante e o passivo circulante ao mesmo tempo. Essa situação não vai alterar o capital de giro líquido. Distribuição de dividendos. A gente vai tirar dinheiro do caixa para pagar para os acionistas lá, tá? Divisão de lucros. Vai diminuir o nosso capital de giro. Pagamento de empréstimos de longo prazo. Quando eu tiro dinheiro do caixa para pagar lá as fontes de financiamento de longo prazo, vai diminuir o nosso capital de giro. O que faz aumentar o capital de giro? O lucro acumulado das operações, tá? Então, quando a gente vai vendendo e tendo lucro, esse lucro vai se acumulando lá no caixa da empresa, tá? Ou então, de terceiros, né? Quando a gente pega empréstimos aí de longo prazo, quando a gente vende ativos do imobilizado, porque aí diminui o não circulante e aumenta o circulante, que aí a gente transforma a máquina em dinheiro para colocar no caixa, tá? Ou realizável a longo prazo para o ativo circulante, né? Então, aquelas contas que a gente tinha para receber daqui 2 anos lá, a gente consegue cobrar elas e coloca dinheiro no caixa, tá? Então, isso é relacionado ao capital de giro líquido. Depois aqui, a partir do 3, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês darem uma lida e a gente entrar mais a fundo na aula que vem, para a gente ver com calma isso aqui. Então, a necessidade de capital de giro é a partir de um cálculo feito entre a divisão do ativo circulante e passivo circulante entre financeiro e operacional, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui com ativo circulante e passivo circulante operacional nesse caso, tá? E o saldo de tesouraria, que a gente vai trabalhar com ativo circulante financeiro e passivo circulante financeiro. Que aqui a gente vai detalhar a quantidade de dinheiro realmente para pagar as contas, tá? A gente vai entender um pouquinho do efeito tesoura, tá? Isso é importante vocês já derem uma olhada.
e as determinantes lá do CGL, NCG e o ST, que é o saldo de tesouraria, tá? O SL ali, tá? Vai ver um pouquinho dos ciclos, né? Que eu comentei com vocês. Aqui a gente tem um gráficozinho que explica cada um deles, né? O CGL, o saldo de tesouraria, tá? E aqui um gráficozinho onde a gente vai aprender mais alguns conceitos relacionados ao conteúdo, tá? Eu só vou pedir o seguinte, esse material ele é bem extenso um pouquinho, então o pessoal dê uma olhada para a próxima aula, a gente vai partir ali da necessidade de capital de giro, e na aula que vem a gente já vai fazer umas atividades práticas aí em cima desse conteúdo. Nada muito, meu Deus do céu, só de olhar a gente já começa a se descabelar, né? Não, vai ser bem tranquilo, só que é importante a gente entender bem esses conceitos, tá, pessoal? A gente entender o que é o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro, o ativo circulante, o passivo circulante, tá? Então, vocês se debrucem em cima desse material aí, por favor, e façam essa leitura com calma, e semana que vem a gente já faz uma atividade prática em cima disso, tá? Eu não vou postar nada agora de atividade relacionada a isso, só na semana que vem, para vocês fazerem a leitura desse material com calma, e eu já vou estar liberando mais um outro material que é relacionado à análise de liquidez, tá? Então tem mais um material que lá a gente vai ter as empresas, né? Aí explica o que cada uma, quando está com um saldo de tesouraria ruim, o NCG bom, o CGL ruim, para a gente entender e analisar cada uma das situações, tá bem? Quem não fez as atividades, por favor, acesse lá e não deixe de fazer, tá? Rapidinho a chamada aqui, Daniela Carvalho. Boa noite, professor. Boa noite, tá ali. A Adriana. Oi, boa noite. A Marilda está ali. Gabriela Borges. Aqui. Camila Barros. Daniela Campos. Aqui. Matheus Domingues. Matheus estava, acho que ele saiu, né? A Camille Machado. Aqui. A Karine Carvalho. Eu. A Luciane não, né? A Morgana. A Emily. Thiago. A Yara. A Luana. Oi. A Aline Gralow. Aqui. A Aline Jax. Eu já vou aqui. Então tá, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida, tá, pessoal? Por favor, entre em contato, tá? O conteúdo ele é um pouquinho complexo assim de entender, tá? Mas no momento que vocês embalarem ali, leiam esse último material também que eu disponibilizei, tá? E qualquer dúvida fico à disposição. Uma ótima semana a todos aí. Obrigada, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, professor. A todos.